E a gente traz agora um assunto que impacta diretamente na vida e nos direitos das mulheres, principalmente as vítimas de estupro, que além da violência sofrida, em muitos casos engravidam dos agressores. A Câmara dos Deputados aprovou em menos de 30 segundos a urgência para um projeto de lei que equipara o aborto realizado depois de 22 semanas de gestação, incluindo em casos de estupro, ao crime de homicídio, com uma pena que pode chegar a 20 anos. Com isso, o assunto pode agora ser votado diretamente pelo plenário, sem precisar passar por nenhuma discussão em comissões temáticas, que poderiam contar com a contribuição de especialistas no debate, por exemplo. A gente vai agora entender melhor o que diz a lei hoje, como que ela pode ficar caso esse projeto seja aprovado. Vamos então? Atualmente, o aborto no Brasil é permitido em casos de estupro, em casos de risco à vida da gestante, também quando o feto é anencéfalo. Tudo isso até 22 semanas de gestação e com autorização da Justiça nos 2 últimos casos. Com exceção dos casos em que não há punição, o Código prevê detenção de 1 a 3 anos para a mulher que aborta e até 10 anos para quem faz o procedimento sem consentimento da mulher. Se aprovado, o projeto altera a legislação atual e passa a punir o aborto em qualquer circunstância, incluindo casos de estupro, equiparando a retirada do feto com crime de homicídio. Nesse caso, a pena pode chegar a até 20 anos de prisão. E a Isabel Mega vai trazer para a gente as informações sobre esse assunto. Isabel está conosco já aqui em contato. Vamos lá, né, Isabel? A gente tentou aqui trazer um panorama para quem está nos acompanhando do que vai mudar caso esse texto seja aprovado na Câmara dos Deputados. O que temos agora já é a aprovação da urgência. Mas só aí, Isabel, já é um grande sinal de alerta ligado, porque como alertávamos, você não tem comissão temática sendo realizada. E com isso, aquelas discussões que a gente sempre acompanha, o debate em torno desse assunto, ele não acontece. Temas sensíveis como esse, Carol, precisam ser muito debatidos. A gente pode olhar, por exemplo, para os debates que acontecem no Supremo Tribunal Federal desde a época que Rosa Weber era ministra, promoveu uma série de audiências públicas sobre esse assunto e até hoje a Corte não se dedicou de fato, a uma análise. Está deixando esse tema com o Legislativo. O atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, tem evitado tocar nessa discussão nesse momento. Enquanto isso, o Legislativo vai avançando com as chamadas pautas de costume. E o aborto é uma dessas pautas comportamentais que dividem bastante os parlamentares. Então, foi levantado entre os projetos prioritários desse segmento, que é um segmento de direita, um segmento, sobretudo, bolsonarista, esse tema do aborto. A próxima urgência deles é em relação à PEC das drogas, que também tramita na Câmara dos Deputados. Mas vamos falar desse texto do aborto. Você explicou muito bem já alguns pontos, Carol. Vou me ater principalmente à articulação política, então, que é feita em torno dessa proposta, porque o que foi votado foi a urgência. Permite com que esse texto seja analisado diretamente no plenário da Casa, não passa por comissões, acelera completamente esse debate. E o fato da urgência ter sido aprovada anima bastante os parlamentares que defendem esse texto, porque eles estão otimistas que, de acordo com os compromissos que eles firmaram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, será possível votar também o mérito. Eles já falavam que não seria possível votar urgência e logo em seguida votar o mérito, mas eles estão otimistas que vai ser possível avançar com a votação de mérito dessa proposta na Câmara ainda neste mês, antes, portanto, do semestre findar. É o que eles afirmam, sobretudo por conta desses compromissos que foram firmados. A gente já trouxe esse bastidor mais cedo por aqui, em relação ao que foi firmado na reeleição de Arthur Lira, de que o primeiro ano seria para se dedicar a pautas prioritárias do governo, e o segundo ano eles começariam a tocar esse tipo de pautas de costume. Aproveitar, Isabel, também nessa questão da articulação política, de como estão as negociações aí em Brasília, como é que o governo, os parlamentares da base aliada do governo, estão se posicionando também com relação a esse tema? O que diz o governo sobre a aprovação da urgência desse projeto? O
O governo está tentando se afastar dessa discussão, viu, Carol? O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre essas pautas no início da semana, depois de uma reunião da coordenação política. E o que o Padilha explicou é que, para o governo, o que importa agora é que você toque a agenda econômica. Então, você tem vários projetos. Aprovamos o Mover essa semana na Câmara dos Deputados também. Vem regulamentação da reforma tributária. O governo quer ver essa regulamentação aprovada nas duas casas ainda neste ano. Então, querendo ou não, as pautas de costume acabam tirando um pouco o foco dessas pautas prioritárias da agenda econômica. O governo tem tentado evitar se posicionar em relação a isso, é o que a gente observa em relação aos posicionamentos do Palácio do Planalto. Mas tem reação de parlamentares da base governista, principalmente das mulheres, em relação a essas propostas sobre o aborto. Tem reação, mas a coisa não está institucionalizada com o governo firmando posição de se dizer terminantemente contrário ou de se dizer favorável, o que não combinaria muito com a atual gestão do Palácio do Planalto. Mas terminantemente contrário, isso também não está escrachado não, viu, Carol?